Bom, pessoal, boa tarde. Vamos agora aqui nossas atividades. Espero que todos estejam satisfeitos após o nosso almoço. E vamos dar início, então, ao nosso primeiro painel interativo, experiências do envolvimento de sociedades médicas, especialidades e processos de ETS na Conitec e na CoSaúde. Esse painel vai contar com a participação de 3 facilitadores. Eu vou chamar cada um deles inicialmente aqui à frente para fazer uma exposição de cerca de 15 a 20 minutos, trazendo a experiência da sociedade que representa o envolvimento em ATS em discussões de centro de acesso. E depois a gente vai ter um espaço ao final para o debate, junto à plateia, hoje dúvidas, questionamentos, contribuições, ou mesmo experiências, né, de quem está na plateia de outras sociedades possam contribuir também para o debate. Inicialmente, vou chamar aqui o Dr. Valnei Góes Barreto. Ele é membro do Comitê de Acesso a Medicamentos da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a BHH. Dr. Valnei, por favor, obrigado pela presença, pela participação da BHH. É uma sociedade que não lida diretamente, né, muitas vezes com dispositivo médico, equipamento, com foco maior na discussão acerca dos medicamentos, mas eu fiz esse convite à BHH pela vasta experiência que eles têm nesse movimento, né, de ETS, com uma estrutura dentro da sociedade voltada a fazer essa discussão de acesso, participam ativamente dos processos da Conitec, da CoSaúde. Então, é um benchmark bastante importante para as outras sociedades médicas que aqui estão presentes e que têm o dispositivo médico no seu dia a dia. Mas, doutor Valnei, sem delongas aqui, passando a palavra aqui, senhor. Olá, boa tarde. Primeiro, agradecer ao Felipe e à Bibete que fez o convite para nós passarmos a experiência da BHH. Eu não coloquei aqui de conflito de interesse, mas eu não recebi nenhuma patrocínio aqui para essa palestra, e eu vou trazer um pouco do que é o papel da nossa sociedade, que é a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, que hoje ela envolve 2.600 médicos. Nós temos o dobro disso de associados, porque na parte de sangue, né, tem muita questão de biomédicos, farmacêuticos envolvidos, em especial nos bancos de sangue. Então, nós temos também cadastrados estudantes de medicina, residentes. A maioria aqui ainda é de homens, e assim dividido a grande porcentagem dos médicos aqui na região sudeste. A gente não mexe com dispositivos médicos, mas eu acho que uma das principais terapias mais caras, vamos assim dizer, está no leque da hematologia. Então, eu ouvi falar aqui da questão da HPN, né? Então, todas as terapias da HPN envolvendo mais de R$1 milhão ano no nosso escopo. Hoje nós temos a terapia direcionadora de linfócito T, o famoso CAR-T-cell, também está no escopo da BHH. E um dos presidentes, o professor Agemar Olina, ele sempre se voltou com essa iniciativa dele, e que é inovadora, em função do nosso inconformismo. Em especial, que nós não tratamos, nós utilizamos dispositivos, a parte cirúrgica do câncer no sangue, ela não acontece como acontece na próstata, na mama, mas as medicações hoje nossas, muitas vezes representam, que foi falado no anterior, então uma terapia dessa, uma operadora de pequeno e médio porte, se ela não tiver um seguro, literalmente ela afunda. Então, só para lembrar que a gente já tem essa ideia do pilar social, o programa de equidade é a garantia de alcance de igualdade, levando em consideração as necessidades específicas de cada um, um suporte muito importante ao pacientes, às suas associações, com as políticas públicas. Então, nós temos a ABRALI, que é a Associação Brasileira de Leucemias e Linfomas, que ela é específica para o apoio dos pacientes com doenças no sangue, mas nós temos também parcerias com o Incluvi, Guia e tudo mais. Nós trabalhamos isso surge mais ou menos há 10 anos, esse acesso da BH na incorporação de tecnologias, tanto na Conitec quanto no sistema privado.
Infelizmente, não sei se vocês fazem a parte de câncer, mas existe um abismo das terapias incorporadas na saúde suplementar versus o que tem no SUS. Então, foi colocado até da paciente, do colega que teve CA de mama, provavelmente ela fez o inibidor de PD-1, ou Pembro, ou nível, que nós não temos nenhuma incorporação ainda no SUS. Temos incorporação, mas não está na prateleira. Então, a gente trabalha com isso, com a questão do sangue, que é muito importante, e a gente tem esse pilar, é uma política, está na missão da BHH, a questão da equidade, que é a garantia, e todos somos iguais, com as mesmas oportunidades de acesso, qualidade de acesso, o mesmo diagnóstico, monitoramento, e mais importante, oferecer os melhores tratamentos possíveis dentro do que consideramos essencial. Nós temos um documento que fala da essencialidade. E tudo surge, engrandece com a criação do comitê de acesso. Por quê? Esse comitê de acesso ele vai englobar o pilar social e o pilar da equidade, que volta, são 5 pontos, de disseminar o acesso igualitário a medicamentos essenciais e novas tecnologias, tanto no SUS quanto na saúde suplementar. Então, lembre que nosso comitê de acesso, nós temos essas 2 áreas de atuação, garantia de diagnóstico preciso e específico, independente do sistema de saúde no qual está inserido. Então, nós temos uma doença que é a leucemia aguda, que a depender do atraso diagnóstico, esse paciente vai morrer em menos de um mês e necessita de atendimento especializado. Então, nenhum câncer costuma ter esse desfecho duro que a gente fala, que é tão importante a gente ter acesso a diagnóstico preciso e ferramentas. Segurança na transfusão, motivar a manutenção de programas em vigência. Então, a gente tem vários programas junto ao Ministério, isso ajuda muito. Então, isso que vocês veem, por exemplo, no HIV, na hepatite C e B, a gente tem isso na relação nossa área com a coagulopatia, a anemia falciforme, doenças raras, com os PCDTs, com toda uma estratégia de linha de cuidado, que hoje se discute muito, tanto na saúde suplementar quanto no SUS. Nós temos essa ideia, né? Estava vendo a palestra do colega anterior, acho que a gente já faz um pouco isso desse outro critério, na medida que a gente tem a parceria com entidades e pacientes. Nós temos hoje a questão até do advocacy dentro da Câmara dos Deputados para nos ajudar em relação a isso, promovendo justamente essa geoequidade. E criar diversidade, equidade, estudo clínico. Eu também trabalho com pesquisa clínica, nós temos um centro de pesquisa no interior de São Paulo, na região de Araçatuba, e a gente sabe que o estudo clínico de intervenção de novas medicações acaba sendo também uma forma de acesso a esses pacientes. Então, a gente começou com esse comitê de acesso a ter uma participação ativa nas incorporações de tecnologias direcionadas a nossas áreas. Então, eu sugiro quem puder entrar no site da BHH, lá vai ter os comitês. Então, para cada grupo de doenças, nós temos os comitês. Leucemias, linfomas, falciforme, para quê? Para a gente gerar consensos, para nós gerarmos diretrizes. E uma das coisas que ficou muito claro para a gente é que na nossa diretriz nós vamos avaliar as melhores evidências científicas, nós não vamos olhar custo-efetividade. Então, existe, eu estava tendo uma discussão também que eu participo bastante, tem mais de 15 anos que eu participo dessas discussões, muito por conta do nosso inconformismo, que o NATSUS, né, no NATSUS, tem NATSUS e NATSUS. Tem NATs muito bons e tem NATs muito bons. Eu participo também de advocacy junto com a NIFIP, que é da FEOSP, que é a Federação dos Hospitais Filantrópicos, que também trabalha com isso, mostrando a diferença quando é uma tecnologia avaliada pelo NATs X versus o NATs Y. Eu acho que a gente tem que, sim, estimular os NATs, mas dar ferramentas de capacitação. Para quê? Para que na hora que a gente for ver as incorporações de novas tecnologias, nós possamos ajudar. Então, o que a BHH faz hoje? Não ficou muito bom aqui o printado, mas toda nova tecnologia, seja o demandante, seja a farma ou não, nós participamos ativamente. Tanto quanto a gente hoje é capaz de nós mesmos fazermos nós sermos o demandante. Então, por exemplo, tem
tecnologia X para a doença Y, que a farma não tem interesse, nós hoje temos um comitê de acesso, nós temos uma verba para contratar uma terceira que faz esse trabalho de montagem de dossiês, e a partir daí a própria BHH faz essa solicitação, aí nesse caso geralmente em relação ao SUS, pedindo a incorporação. E todo esse time ele é mobilizado tanto para corrigir o dossiê, quanto para submeter o dossiê, quanto para participar da audiência pública, quanto para estimular que os médicos da hematologia da BHH participem da consulta pública. Então, eu brinco que nós somos raros em relação aos tumores sólidos, mas se você pega a contagem de médicos, pacientes, entidades que participam das nossas consultas públicas, é muito grande. E nós, felizmente, nós temos hoje um cenário mais ou menos 50% do que a gente faz, a gente consegue ter o favorável. E isso foi uma curva de aprendizagem. Então, o professor Maiolindo, o Renato Tavares, o Cassiano, então nós acabamos aprendendo um pouco de economia em saúde baseada no valor, participando dessas discussões. Então, só para trazer aqui para vocês, então tem várias medicações aqui, ponatinib, omeprazol, aqui, por exemplo, nós entramos junto com o SUS, que foi felizmente incorporado. Nós temos um grande problema que nós podemos discutir, o que está incorporado, o que está na prateleira, aqueles 180 dias não existe. Então, a gente tem hoje situações de 2 até 5 anos para medicamento, tá? Mas nós estamos participando ativamente. Alguém já ouviu falar da AF-ONCO? Então, o que é AF-ONCO? Então, vamos voltar, hein? Nós participamos do PNPCC. Alguém sabe o que é o PNPCC? Programa Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Então, essa é a lei do câncer no Brasil. Nós participamos junto a BHH ativamente. Eu estive, inclusive, lá em Brasília faz 2 ou 3 anos, quando foi assinada. Ela foi promulgada faz 2 anos e, basicamente, a AF-ONCO, que nós hoje estamos participando, é assistência farmacêutica em oncologia. Então, hoje, no Ministério da Saúde, no SUS, eles vão definir 3 tipos de compras para os medicamentos. Esses, por exemplo, o ponatinib. Vai ser compra centralizada, o Ministério compra para o Brasil todo e distribui. Vai ser uma ata de negociação nacional, que aí as farmas colocam os preços e aí cada estado se movimenta para fazer a compra. E o último, que é o mais antigo, que ainda vai continuar, mas a ideia é que se continue em menos de 20%, são as APACs, né? As autorizações de procedimento de alta complexidade, no qual isso vem da época do INAMPS, eu sou da época do INAMPS, que o que acontecia? Você tinha uma pactuação de um valor, que aquele valor era reembolsado aos centros de câncer, CACOS ou NACOS, para comprar o que quisesse por linha. E aí, como foi falado pelo colega, por isso que o SUS tem muito dados, porque a PAC eu brinco com, cara crachá. O CID tem que bater com o código de procedimento. Então, por isso que no SUS a gente tem melhor esses dados, isso na oncologia. Então, aqui só para mostrar para vocês, a gente atuando, a gente tem também os negativos, né? O ibrutinib foi negado, mas a gente brinca que quando é negado uma vez, nós não desistimos, nós juntamos mais material, procurando mais estudos de fase 3, estudos de vida real. Uma coisa que a gente pode até entrar na discussão de vocês, dos dispositivos, que não é a nossa realidade, mas nós temos parceria com a indústria para acesso expandido, ou seja, a indústria ela fornece o medicamento para determinados serviços, a gente usa com o TCLE com o objetivo da indústria ter esses dados de forma prospectiva para, obviamente, na hora que ela for fazer como demandante na incorporação de tecnologia no Ministério, ou seja, na saúde suplementar, ela tem esses dados, então a gente consegue. Eu brinco, eu estou com acesso expandido agora de pacientes SUS de mieloma, que quem faz a auditoria sabe que hoje é mieloma, e acabou de aprovar agora a Anvisa 2 terapias que realmente vai ficar. Mieloma realmente é uma terapia hoje que a gente pode curar, mas que está muito cara, né? Então a gente tem esse cenário de estar sempre recorrendo, reavaliando e aprendendo. Então acho que então são mais situações aqui que são demandas aqui é SUS, tá? Então a gente teve a felicidade, o doutor Ângelo é muito feliz que a gente conseguiu a incorporação da lei na lidomida
dos pacientes elegíveis a transplante, que praticamente os pacientes não tinham opção. Conseguimos, não sei quando vai estar na nossa mão, o venetoclax, que é uma terapia disruptiva para a leucemia mieloide. Lembra da leucemia aguda que eu falei para vocês, que se não faz o diagnóstico correto, com 2 meses morre? Essa medicação mudou o tratamento da leucemia aguda do idoso. Ou seja, no SUS, uma leucemia aguda de idoso, ele com 3 a 6 meses vai morrer. A sólida suplementar não. E hoje a gente vai conseguir isso oferecer no SUS. E esses 4 aqui eu estou participando, ó, que é uma coisa que a gente acha óbvia e simples, mas não é. O rituximab está incorporado aos linfomas CD20 positivo, linfomas B, folicular e difuso há mais de 10 anos. Eu brinco que é a PAC da Dilma. Não sei se vocês lembram que a Dilma teve o linfoma difuso e ela fez a compra centralizada. Eu tenho 4 linfomas que funcionam tão bem quanto e não estão no SUS. E se você judicializa, o juiz nega porque não tem evidência. Então, a gente está com 4 dossiês, eu estou participando, para a gente poder ir a BH como demandante. Não é farma, não é a própria BH como demandante. Esperamos resultados positivos. Nós também trabalhamos uma coisa que eu acho muito interessante, é o endosso. Isso faz muita diferença quando chega na ANS ou na Conitec, quando uma tecnologia demandante da farma tem um endosso positivo da nossa sociedade. Então, aqui são o IV, entrou até o AV aqui. Então, são 1, 2, são várias que a farma, e a gente conseguiu as incorporações, está vendo aqui? A farma faz o dossiê por ela e passa para a gente analisar. A gente pode deferir quanto indeferir. Mas se quando a farma chega numa ATS, seja da saúde suplementar, seja do SUS, com um endosso da BHH, isso faz muita diferença entre as pessoas, os atores que estão ali discutindo. E nós, como a BHH, inclusive, nós participamos das audiências. E a gente consegue, quando a gente não tem cadeira, a gente consegue com alguém, a gente vai, porque é uma discussão técnica e tem situações que a gente brinca. Sobram evidências. O que vai acontecer é tentar, em especial no SUS, a questão do impacto orçamentário. A gente entende a sustentabilidade do sistema, que a terapia, a fim de todo o dinheiro, ela existe tanto na sua suplementar quanto no SUS, mas é uma discussão propositiva, que é aquilo muito da saúde em valor, é a melhor terapia para o melhor paciente naquele momento certo. Senão, a gente perde a relevância. Então, para finalizar, então, como a BH tem influenciado políticas públicas no Brasil, né, consensos, evidências científicas, aquilo que eu falei, as nossas diretrizes, políticas públicas com sociedades médicas, o advocacy, que a gente é o nome bonito, mas é o lobby positivo, né, que no Brasil não dá, mas a gente sabe a importância de a gente ligar os campos, participação em câmaras técnicas, parceria com ONGs, fortalecimento da educação continuada. O Glaciano, que trabalha com a gente lá no Comitê de Acesso, ele fala: Conitec quer, a gente vai a hora que você quiser para discutir o que você quiser, porque é interesse nosso. Já a gente brinca que a hematologia, estou na faculdade de medicina, é difícil, os alunos falam que é abstrato, né? Você não vê o sangue, a medula, você tenta diferente do coração e tal, mas a gente ajuda porque interessa para nós participar, e como a gente já está nessa curva de aprendizagem, então discutir uma custo-efetividade, a custo-minimização não é algo muito difícil. Lógico que nós não vamos fazer os cálculos, mas nós entendemos os resultados. Então, nós também pensamos no desabastecimento, que é outra coisa muito importante. Não é só incorporar, é desincorporar. Então, tem situações que, infelizmente, a gente trabalha com desabastecimento intermitente, que é quando a indústria, aquela tecnologia, aquele medicamento deixa de ser interessante para fabricar, e isso a gente usa muito na rotina, e esse risco é constante, né, para qualquer brasileiro, seja de estado social, público ou privado, e a gente usa buscando alternativas. Então, não sei se vocês acompanharam o problema recente da ciclofosfamida, que é um agente alquilante, utilizado muito na parte dos linfomas e também na mama, né? Então, a gente está trabalhando com alternativas, está fazendo conversas junto ao Ministério para tentar, ou até também com a farma, algumas que fazem importação direta, para que esse nosso paciente não fique
desassistido, porque a gente sabe que isso é natural, a farma, por uma questão de business, então, algumas medicações que não deixam, e aí a gente está trabalhando também biomanguinhos, para que a gente possa, no Brasil, não ter a inovação, mas que pelo menos a gente consiga produzir esses medicamentos que são essenciais e que não aconteça o desabastecimento. Então, é essencial, qualidade, o estado daquilo que é essencial. Acho que estou terminando. Então, aqui a gente sempre tem esse foco na BHH, estamos abertos a conversar, o pessoal da SBOC já estão das outras áreas, dos próprios dispositivos, para a gente fazer uma construção propositiva, que tem o Renato Tavares, que ele é muito engraçado, que ele é grandão, e o Renato é bem bravo, né? E às vezes ele vai nas discussões, ele parece uma lady, que ele fazendo discordo frontalmente do que você falou, ou seja, ele destrói a pessoa, mas com elegância mostrando os argumentos. Gente, obrigado. Obrigado, Tobolei. Como adiantei, né, para todos, nós vamos fazer o debate ao final das 3 explanações. Eu só queria pegar um dos pontos da fala do Tobolei, que é muito importante, que é a discussão acerca da incorporação versus disponibilização. Então, não só em fármacos, mas também em dispositivos médicos, a gente vive essa realidade. O produto ele é incorporado, mas acaba não sendo disponibilizado em tempo oportuno. Leva-se 2, 3, 5, 10 anos. Nós fizemos um levantamento rápido no início desse ano com algumas tecnologias do nosso setor, que estão passando por essa situação, e agora encomendamos um estudo mais robusto, abrangente, para avaliar nos últimos 15 anos das tecnologias que foram incorporadas e ainda não foram disponibilizadas, os porquês disso, se falta a atuação da CIT, se falta a elaboração do PCDT, ou mesmo se falta a prescrição, como dito aqui anteriormente, em alguma situação, acho que o professor está sendo ilustrado, a questão da vacina, que não estava sendo disponibilizado porque não estava prescrevendo. É a importância também da sociedade se envolver nessas discussões de acesso, né? Demonstrar para os seus associados que o produto está disponibilizado, né? Pensar nesse produto dentro da elaboração dos seus protocolos, como o professor Gomes falou aqui, né? A BHH, ela se debruça para elaborar diretrizes, tratamento. Enfim, bastante importante toda essa atuação. Então, trazendo, né, a partir dessa experiência exitosa da BHH nas instituições de acesso à tecnologia, eu vou chamar o professor Dr. Luiz Sérgio Grilo, representando a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, Sobrice, para trazer um pouquinho da experiência da Sobrice, aí, com envolvimento direto na área de equipamento e dispositivo médico, uma vez que a radiologia intervencionista, o nome já deixa claro que demanda-se tecnologias, tanto equipamentos de grande porte, os equipamentos, né, de imagem, quanto aqueles produtos para intervenção. Por favor, doutor Sérgio. Obrigado. Obrigado, Felipe, pelo convite. Parabéns, doutor, pela apresentação. A BBH é referência para nós aí, que eu gosto de tecnologia, sem dúvida. E obrigado. Eu não tenho de interesse nessa apresentação e eu realmente gostaria de falar com vocês o que é a radiologia intervencionista, que é um grande desafio. Às vezes meus parentes me perguntam, Sérgio, o que você faz, né? Então, assim, na radiologia intervencionista nós utilizamos métodos de imagem para guiar na cirurgia. Isso faz com que essa cirurgia seja muito menos invasiva. Aqui um pouco da sociedade, sobre isso, é um braço do Colégio Brasileiro de Radiologia, Diagnóstico por Imagem. O Colégio Brasileiro hoje tem 20.107 associados, titulados. A sobre isso, aproximadamente 700 médicos titulados, tá? Dispersos em todo o território nacional. E aqui o que normalmente a gente utiliza, né? Vão de equipamentos relativamente simples, né? Equipamentos de sonografia, tomógrafo, angiógrafo ou arco de raio-x, por vezes pode ser utilizado para a gente realizar algum tipo de procedimento. Isso faz com que a gente traga aí precisão, segurança e menor trauma para o paciente. Esses são os princípios aí da radiologia intervencionista.
Bom, e qual é a vantagem para o beneficiário? A gente estava trazendo aquela discussão de quem está no centro, o paciente está no centro. Cuidado. E aqui são os aspectos: menos dor, menos risco de complicações, pouco tempo de recuperação e qualidade de vida. O que importa é isso aí: a gente está perto da nossa família, está perto de quem a gente ama, né? Muitas vezes não é na praia, não é nessa realidade, mas que estejamos próximos de quem a gente gosta, quem gosta da gente. Ninguém quer ficar no hospital, né, pessoal? Isso é fato. E as vantagens para a fonte pagadora, né? A previsibilidade. Uma vez que esse procedimento complica menos, a gente sabe quanto ele vai custar. Né? A operadora de saúde gosta dessa palavra, previsibilidade, porque assim, vai entrar numa cirurgia, eles autorizam a cirurgia, mas autorizam a cirurgia já assim meio que palpitando, né? Vai dar certo, né? Tomara que dê certo. Então, assim, quando a gente traz essa perspectiva de ser menos invasivo, ter menos complicações, a gente traz esse aspecto de previsibilidade. Custo efetivo, custo evitável, em sua grande maioria das vezes a gente traz essa perspectiva também. A gente faz com que a gente consiga tratar de maneira efetiva e com menor custo. Então, esse é o grande aspecto aí da intervenção. E escalonável. Isso aqui, gente, assim, você fala assim, poxa, Luiz, escalonável, né? Então, nem sei para o sistema suplementar de saúde, isso pode ser interessante, né? Mas isso pode ser interessante a partir do momento que, por exemplo, essa operadora tem uma rede própria ali de hospital, né? Porque aquele leito precisa girar, né? Então, assim, se você aumenta a disponibilidade, você aumenta a sinistralidade, né? A operadora não gosta muito disso. Mas, assim, quando você pensa nessa estrutura de que você tem um leito ali, que o leito vai ser ocupado de maneira efetiva, isso é um aspecto muito interessante. Para o SUS, isso aqui é o que há, né? Assim, a gente tinha uma discussão aqui que era assim, numa sala de centro cirúrgico eu consigo fazer quantas cirurgias por dia? Uma apectomia, cirurgia para retirada de um pedaço do fígado, ou retirada de uma lesão do fígado. Em uma sala de centro cirúrgico, uma equipe muito bem treinada, tanto técnico quanto cirurgião muito habilidoso, faz 2 no máximo, um dia. Tá? Se eu tiver um tomógrafo disponível para fazer a ablação, eu faço 6, 7, 8 ablações num dia. Com um leito cirúrgico, por mês, a gente consegue fazer quantas hepatectomias? 2, 3, no máximo. Com um leito cirúrgico, eu consigo fazer 40 ablações por mês. Então, assim, pensando nessa escala, pensando na proporcionalidade que a gente consegue dar de dimensão, de dar acesso, né? Porque o grande desafio é esse, fila, porque não consegue internar o paciente, não tem leito para internar o paciente. Aqui a gente tem a opção de fazer isso. Assim, eu trago essa informação, gente, mas assim, isso não é acabar com a cirurgia, não, pelo amor de Deus. Não é acabar a cirurgia ela vai continuar existindo e tem cirurgia que a gente não consegue fazer com técnico intervencionista. Tá? Tem muita cirurgia que a gente não consegue fazer com técnico. Mas as cirurgias que são possíveis, por que não utilizar isso aqui? Esses dados a gente traz não só com dados assim, de informações, mas com estudos bem desenhados. No ano passado saiu um estudo que foi o Collision Trial, é um estudo publicado aí em revista bem renomada, foi na Lancet Oncology, e comparando tratamento cirúrgico convencional, a hepatectomia, com a ablação. O resultado foi idêntico. O estudo foi desenhado para demonstrar a não inferioridade da ablação, mas o resultado cirúrgico foi idêntico, tá? Sendo que na ablação você interna menos, você tem menos complicação. Tá? Então, assim, os desfechos econômicos ainda não foram publicados, eu não sei se vão ser publicados, mas assim, a gente traz essa perspectiva, a parte também científica e econômica dentro desse contexto. Um outro aspecto que eu falo também é em relação ao custo que a gente chama de custo, às vezes a gente chama de custo social. O que é o custo social isso aqui? Uma pessoa que foi submetida a uma cirurgia abdominal, a laparotomia, vai ser internado, vai sair dali da cirurgia, a hepatectomia, estou dando um exemplo aqui, para a gente pensar num contexto. Vai sair dali, vai ficar 1, 2 dias na UTI, dependendo do tamanho da cirurgia, depois vai ficar mais uns 3, 4 dias no hospital, e depois vai para casa. Quando vai para casa, aquela pessoa vai precisar de alguém, porque sozinho não vai conseguir tomar banho, vai conseguir preparar uma comida.
né? Assim, quando a gente está falando isso de uma pessoa que tem, assim, uma condição diferenciada, às vezes contrata, né, uma pessoa está cuidando, mas quem não tem? Quem mora, por exemplo, numa favela, alguma coisa assim, como é que vai fazer? Então, a pessoa, e ele já não vai trabalhar porque ele vai conseguir. A pessoa que mora com ele ali, que cuida dele com parente, vai ter que ficar tomando conta dele por conta daquilo ali. Então, são 2 pessoas aí, pelo menos, fora do mercado de trabalho. Quando a gente vem falar da parte de terapia, de tratamento de câncer com um técnico intervencionista, o objetivo que a gente traz aqui também é da gente manter a mobilidade do paciente, porque se o paciente sai dali, por vezes a gente não fica internado, faz um day clinic, faz a ablação de manhã, de tarde tem que ir embora para casa andando, né? E assim, com a lesão tratada, né? Então, a pessoa vai para casa, toma um banho dela, prepara a comida dela, precisa ainda de alguma ajuda, mas muito menos, né, com a mobilidade preservada. Então, esse é um aspecto que muitas vezes a gente não consegue discutir e apresentar isso aí, né, professor? Nos relatórios do que a gente está fazendo, né, de o quão isso é benéfico para a população. Esse desfecho aí é o grande desafio da gente demonstrar o benefício desse desfecho. E aqui o que a gente faz? É abordagem, né, tanto percutânea, guiada por imagem, furando ali direto a pele, fazendo uma biópsia para colher um material, treinando uma coleção pós-operatório, fazendo uma ablação, que é a de posicionar a agulha aqui dentro do órgão que a gente está tratando, e no máximo a gente usa às vezes ali uma agulha para enxuar o soro, para afastar, a gente chama então de secção. E aqui as técnicas endovasculares, que são funções, né, via arterial, para a gente conseguir acessar o órgão. Bom, a radiologia intervencionista está indo com um dos pilares aí do tratamento do paciente oncológico. Aqui um pouco da preocupação da sociedade no desenvolvimento da parte científica. Esses livros 2019, 20 e 21 já estão desatualizados, a gente já está reformulando eles todos novamente. Aqui de 25 anos da sociedade, um livro histórico aí, estão fazendo 30 anos, então tudo isso está sendo já reformulado, mas pensando na qualidade de informação do médico intervencionista. Objetivo, né? O que nós buscamos? Ter pertinência técnica, fazemos qualidade, segurança e desfecho positivo no melhor possível. O envelhecimento da população, isso aqui é extremamente discutido, extremamente... a nossa população está envelhecendo e a gente vai precisar dar condição a isso. A gente está preparado para isso? Não, nós estamos preparados para isso, gente. O envelhecimento da população, ele vai vir numa escala muito grande, já está vindo. Então, aí, as doenças cardiovasculares, né, vai falar sobre isso, né, e o próximo vai surgir, não tem jeito. Né? Então, assim, para a gente estar preparado para isso, a gente tem que ter uma estrutura muito bem pensada e muito bem dimensionada para conseguir atender esses pacientes. Aqui, rapidamente, assim, bem ilustrativo, é um caminho aí para a gente conseguir fazer um processo de incorporação da tecnologia. Já foi bem discutido, bem assim, estressado esse assunto, mas papel importante aqui da MD, eu faço aqui a elogio da doutora Milk, que é nosso oráculo aí, ela sempre muito bem preparada, sempre nos orientando aí nesses processos, né, a parte de incorporação, ela precisa da gente ter esse aval aí da MD, de passar pela Câmara Técnica lá e tirar esse código, a partir daí a gente ter os desdobramentos, mas sempre assim, com muita pertinência técnica. Né? A avaliação pela ANS, depois passa pelo operador até chegar nos pacientes. E aqui a via que a gente chama a via da Conitec, né, que acaba sendo incorporada ali com a Conitec, acaba indo para a ANS também, e todo o sistema de saúde. Não vou ficar discutindo isso aqui, já foi bem demonstrado e também vai ser pelo livro. Vou trazer um pouquinho da experiência da Showbiz, né, ao longo de alguns anos ali, fazendo esse processo. Esse aqui é uma imagem, 2019, a gente lá na ANS defendendo as tecnologias que a gente estava propondo. Nós levamos 7 tecnologias. Foram 5 terapias ablativas e 2 terapias endovasculares com radicalização. Nós tomamos aí um 7-0, foi pior do que o Brasil e do que Curaçao, né? O Curaçao do tomou 7-1 aí agora, né? Na Alemanha. Então, isso assim, foi num momento muito distinto, né? Era aquele momento em que a ANS abria cada 2 anos, né? Então,
a gente submeteu tudo aquilo ali com o objetivo de vamos... E a gente viu que realmente aquilo não funcionava, não dava muito certo, né? Aprendemos com o que foi colocado, estruturamos, nos organizamos. Nesse projeto aqui, a gente teve um apoio importante da indústria, tá? E acho que assim, é importante de falar isso. A Sobrice, ela é uma sociedade médica que, assim, para a gente conseguir desenvolver um projeto do tamanho desse, hoje a gente já consegue fazer alguns projetos independentes da indústria, mas a gente sempre chama a indústria para participar conosco, para que a gente consiga trazer outras perspectivas. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas nesse projeto inicial, a gente chamou a participação da indústria para que eles conseguissem, de certa forma, nos ajudar a construir o dossiê de ATS. Até então, para a gente era um grande desafio construir esse dossiê. Existe um custo para aquilo ali, e a sociedade médica não tinha, na época, condições de arcar com um estudo desse sentido. Então, foi chamada todas as indústrias que tinham dispositivos de terapia ablativa, e aqui a radicalização foi até uma provocação da própria indústria que queria disponibilizar aquela terapia. Então, foi isso aí, 7-0, e aí depois a gente foi, reformulou e viemos novamente aí com uma proposição ali de 2 terapias de radicalização para tratamento do carcinoma hepatocelular e da metástase retal. E nessa ocasião, felizmente, a gente conseguiu êxito pelo menos uma das terapias. Foi um grande desafio. A radicalização é uma terapia que tem um valor agregado considerável, né? Então, se aprovar esse tratamento exigiu um grande esforço de participação de um time grande. A gente tinha do outro lado da mesa ali a doutora Clarice, que pega pesado, né? Experiente no assunto, mas felizmente a gente conseguiu ter isso aí, a aprovação dessa terapia. Que desistindo da outra ainda não, mas nós seguimos em frente. E aqui, uma outra perspectiva, já num cenário diferente, no cenário da Conitec, isso aqui é até interessante, a gente estava com uma proposta de incorporar essa terapia no sistema de suplementar de saúde. A gente vinha fazendo um trabalho, junto até com o apoio da indústria, com a Johnson. A gente estava construindo, a gente tinha contratado uma empresa para desenvolver o dossiê de ATS e estávamos desenvolvendo o processo para a gente levar para a submissão para a ANS. E aí, andando junto com isso aí, o Ministério da Saúde estava fazendo a atualização da DDT de tratamento do tumor coloretal. E aí, essa terapia entrou como uma demanda do próprio Ministério. E aí a gente falou, poxa, esse é o melhor dos cenários, né, para a gente, assim, né, o Ministério está submetendo isso aqui, está levando essa discussão, vamos participar aqui. Então, participamos da consulta pública, fomos convidados para dar a opinião do especialista, porque quando a gente vê a parte técnica, muitas vezes tem algumas coisas assim que o grupo técnico não entende por não fazer aquele procedimento, né, algumas particularidades. Então, nós tivemos a oportunidade, eu parabenizo o Ministério, né, o Conitec, pela capacidade de organizar, pela capacidade de ter desenvolvido um serviço próprio para avaliação de tecnologias, de dispositivos médicos, né? Então isso é um grande diferencial, isso faz com que a discussão seja diferente da discussão que a gente tem em outros cenários. Então foi muito bacana, e aqui a gente traz a perspectiva e a colaboração também, sobre isso fez propostas lá, a Johnson que estava envolvida aí nesse projeto junto conosco para tentar incluir dentro da CoSaúde. A gente conseguiu levar isso adiante, tivemos êxito, foi aprovado lá, teve a recomendação lá favorável à incorporação, e aquilo ali foi andando, né? Então foi publicado, teve a incorporação para o SUS. Em sequência, teve a aprovação para o Sistema Suplementar de Saúde, como era antigo pela lei. E aí tem um aspecto ali que a gente estava falando, poxa, e é até uma coisa que o Felipe falou assim, foi aprovado, mas a gente não consegue usar, né? Essa tecnologia ela já era utilizada antes para o tratamento do carcinoma hepatocelular, mas a gente não tinha dentro do SIGTAP o dispositivo, agulha, então assim, não conseguia usar, porque assim, tinha lá o valor do código do procedimento, tinha o valor, né, de honorário médico, aquela coisa toda, mas não tinha compatibilizado ali
o probo de ablação. Então, como é que eu ia fazer a ablação? Com o dedo não tem como. Então, depois desse processo aqui, o Ministério conseguiu rever, a gente também já vinha fazendo algumas incursões lá no Ministério da Saúde, e eles conseguiram rever aquilo ali, e 1 ano e 8 meses depois, o Ministério da Saúde publicou ali a portaria incorporando o probo de ablação para a gente conseguir fazer a terapia. Então, assim, a gente sabe de todo o esforço, é um movimento gigante ali dentro do Ministério da Saúde, mas foi bem positivo e a gente tem feito um trabalho para conseguir levar isso adiante. Então, pessoal, assim, essa parceria com a Unimed, que representa todas as indústrias, né, de dispositivos, então, assim, é importante que a sociedade médica esteja ligada com o trabalho da indústria para que a gente consiga avançar com isso. Aí aqui a aprovação da política pública, né, tratamento, prevenção e controle do câncer, trabalho gigante aí, né, vocês participaram ativamente, as organizações sociais também, nós tivemos juntos aí, e podemos ver isso aí acontecer, foi muito bacana. Aqui, ainda dentro dessa parte de a gente conseguir levar a informação, levar o acesso à população, algumas ações que a Sobre Isso também fez junto disso. Quando estava acontecendo a consulta pública da Quantitec para incorporar, uma das perguntas que existia ali, que era um desafio de essa tecnologia a gente consegue levar a fazer ela em todo o Brasil? Era uma das perguntas que existia, né? Isso é pertinente. Então, nós fizemos uma ação que a gente chamou de Ablation Day, Dia da Ablação. Então, nós conseguimos fazer em todo o território nacional, ablação em diversos estados. Foi feito em Cacoal, interiorzão, né? Foi feito em Campina Grande. Campina Grande não tem só São João, tem medicina também de precisão, tem medicina de ponta. Foi feito no Rio Grande do Sul, foi feito aqui, obviamente, em São Paulo, foi feito também no Espírito Santo, de onde eu venho. E a gente conseguiu demonstrar que isso é possível, a gente consegue capilarizar essa terapia e levar isso aí à população. Uma outra questão em relação ao envolvimento de participação na relação das sociedades médicas com a indústria é do engajamento, né? O engajamento não só da equipe de trabalho, mas dos médicos, dos especialistas. Essa foi uma ação que foi feita durante um congresso para a gente falar exatamente sobre a incorporação da ablação. Então, sala cheia, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo discutir e entender um pouco do que estava acontecendo, né? Então, não só a indústria, mas grandes nomes aí de avaliação de tecnologia de saúde. Aqui a Helena, da Oncoguia, o pessoal do Lata também está sempre trabalhando junto com a gente. Então, esse é o trabalho, né, pessoal, da gente conseguir equilibrar e estar juntando forças aí para a gente conseguir levar isso adiante. Obrigado. Muito bom, obrigado, doutor Luiz. Eu vou até... Já me antevendo aqui, uma proposta que o meu colega, você vai fazer na mesa seguinte, mas aqueles slides de MEC, Sociedade Médica, acho que cabe ali as associações de pacientes também. Acho que essa interação é fundamental. Hoje a gente vive uma situação dessas discussões da APS, que elas muitas vezes são voltadas para ver como encontrar caminhos para não incorporar, né, baseado no gap aqui relativo ao orçamento, principalmente o orçamento público, mas também nos seus momentos a gente encontra isso. Quando a discussão deveria ser, vamos nos unir todos, uma vez que a tecnologia ela mostra que gera valor na sociedade, e encontrar caminhos para como incorporar, considerando, né, esse desafio do impacto orçamentário. Então, acho que essa deveria ser a discussão. Uma coisa que eu sempre tenho colocado, a indústria ela inova porque há uma demanda social para isso. Nós queremos viver mais e melhor. Então, tecnologias que vão dar maior qualidade de vida, vão prolongar a vida. Isso move a inovação da indústria, que vai demandar testes, vai demandar manuais de cooperação. Se é uma demanda social, né, para que a indústria move, a sociedade ela tem que se impulsar em torno de como fazer essa inovação chegar para a sociedade.
como um todo, de forma equitativa, quanto mais pessoas beneficiarem dessa inovação. Então, esse é o clamor que a gente tem feito. Ao invés de ficar nós contra eles, pagadores versus indústria, sociedade, por que não nos mobilizar, à medida do possível, de encontrar caminhos para que a tecnologia chegue e possamos melhorar e ampliar as perspectivas de vida. Mas vamos dar seguimento, então, às nossas atividades, e agora eu vou fazer o convite ao doutor José Ayrton. Bastante. Tem a minha cola aqui, desculpa, José Ayrton Arruda, presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, SBHCI, trazendo um pouquinho também da experiência da SBHCI na discussões de ATS, incorporação, também com os dispositivos médicos. Por favor. Obrigado pelo convite. E até peço desculpas porque a postura técnica em relação a certos quesitos é bem rasa. A minha postura rasa faz como sociedade mostrar a visão nossa e acho que a parceria de juntar nossos propostas e combinações da LHB, e todas as ações juntas, isso é o que isso é o que a gente faz. A SBHCI, eu não vou perder muito tempo apresentando a sociedade, mas é aquele intervencionista que de madrugada vai lá e desobstrui a artéria do coração. Não é o seguinte, o cara não construído por Deus, é o que faz tudo por técnica, manualmente passiva, não abre o peito de ninguém e trata praticamente do mesmo jeito como Deus. E aqui eu vou começar com uma visão diferente, que é a visão do médico. E fazer isso para mostrar, por exemplo, essa paciente que tem 73 anos, quando a paciente com doença reumática de base, uma cardiopatía estrutural complexa. Portanto, há 20 anos atrás, quando tinha 53 anos, fez uma troca mitral mecânica. Deixa já assim paciente. Bem antes disso, já está reumática, já tinha feito pastillas e acabou ganhando uma prótese mecânica. Essa prótese, 23 anos depois, praticamente, ela começou a desenvolver um vazamento do lado dela e foi tratada. Depois, a doença da válvula aórtica surgiu e ela foi novamente tratada. Então, quando a gente olha, está aqui o resultado de uma paciente de longa data e que o sistema de saúde lida com isso. Lá em cima, está isso, você se vai ter implantado. Essa redondinha grande de prótese metálica para tratar na época como se fosse mitral reumática. Embaixo, que é azul, vocês podem ver essas aqui, era um plug para tratar um vazamento que estava levando a hemólise. Mas essa paciente continuou tendo problema, edema, inchaço, insuficiência cardíaca, e apesar de tudo estar bem, a TAV, a prótese, o plug, e agora é a válvula tricúspide, ou seja, mais uma válvula de relação com problema. E aí, o outro ponto, veja, a paciente foi operada tantas vezes, manipulada pela história, agora tem uma insuficiência tricúspide que não tem nada da INS, nem da Politec, que diga que ela pode ser tratada. Como é que ela vai ser tratada? Só tem uma alternativa, é recorrer à justiça, não tem jeito. Porque a cirurgia para essa paciente seria de um risco altíssimo, mais de 8% de chance de morrer por isso, morrer nos cuidados desse pós-operatório. 52% de mortalidade. Quando você vai ter paciente dessa, você rejeita para ir tratar. Mas não tem isso no mercado. Então, a paciente, isso aqui, vocês vão entender o que é isso. Essa que está se movimentando e esse fluxo parece um mosaico, é o vazamento da tricúspide. Nós colocamos 3 clipes e, apesar disso, 3 clipes ou um clipe custa a mesma coisa. Um procedimento, não o número de clipes. Depois do número de clipes, a gente reduziu isso drasticamente. Eu não posso zerar isso, senão eu dou uma insuficiência cardíaca direita grave. Mas eu tratei bem essa paciente, tratei como a gente faz aqui, eu retrato depois aqui embaixo. Além daquela prótese que tem lá em cima, se você conseguir apontar, acho que dá força nenhuma.
além da prótese que a gente tem lá em cima da TAB, da RND, da mitral e tudo, e agora 3 ganchinhos, parece os mosquitos, né? Aqui são os clipes para tricúspide. O procedimento é muito simples. Vocês veem, esse aqui é o clima da sala, a gente entra depois, faz um registro, pressão, economicamente estável, etc, etc. Mas tudo muito bem. Bem, depois desse preâmbulo, vamos começar a falar um pouco do que eu estou disposto a fazer aqui na verdade. A primeira coisa é mostrar que, desde que foi feito esse plano de prevenção para doenças oncológicas, para carne também. Seguindo até essa foto sua, vocês talvez até conheçam os senadores da Ribela Roraima. Agora nós tivemos uma audiência pública há 2 semanas sobre prevenção e atendimento de doenças cardiovasculares no SUS, criando uma política que eu acho que é extremamente importante para que dê acesso não só à informação, mas até todas as etapas, inclusive inovação. Então, isso eu acho que é algo que é extremamente importante. Isso vem nesse mundo aqui, nesse raciocínio endêmico, que está mais próximo, né, aqui em azul, a base populacional larga de 1990 com muito jovem, depois em 2025 ela agora começa a estreitar, e aí nós temos aqui, como o Luiz mostrou, uma base populacional estreita, depois ela larga e uma população acima de 60 anos muito grande. Até que isso traduz mais câncer, mais doença cardiovascular e mais gasto com o sistema de saúde. Isso é inevitável, e a culpa não é quem faz. Infelizmente, a gente está envelhecendo, mas nós estamos nos preparando para isso. Aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é inerente ao envelhecimento. A volta dos 25 aos 29 anos é igual a articulação, é igual a músculo, não é isso, ali igual. Depois ela começa a calcificar. De 60 a 64 anos, ela é muito calcificada. Então, volta dos 80, em boa parte das pessoas, a calcificação e não sai dela. Isso aqui é estenose aórtica, isso não precisa ser matado. E será que a gente não está tratando de estenose aórtica? Como começou a saga do tratamento da estenose aórtica, que não seja só explodir? Imagina que o peito também com 80 anos. O que é a clínica alternativa? Então, colocar essa prótese que vocês veem ali através de catéter. Esse foi inicialmente proposto e depois a gente vai ver essa saga, eu também, mas para cima de 75 anos, para inoperável, sem alternativas. Então, teve esse procedimento, e aqui está mais ou menos a saga, foi aprovado em 2008, veja o que é, tanto visa até que o CFM disse que o procedimento foi experimentado nos vídeos. Aí veio mais de 5 mil procedimentos, e aí veio repetidas vezes no artigo do SUS da ANS. Aqui está mais ou menos sobre essa história. 2008, os primeiros casos no Brasil, uma coisa extremamente importante, bem com a sociedade médica e organizar registros. Os registros são fundamentais para a gente conhecer a nossa população, e aqui tem uma RIPAC, que é um registro extremamente antigo da doença, do tratamento da estenose aórtica. 2022 teve esse marco histórico, né? Incorporado no SUS, que é o rol da ANS. Embora só em 2024 tenha sido regulamentado para entrar na prática. Então, teve esse gap que os anos mais ligados à sua estatística. Mas qual é o problema? É que, na verdade, se a gente colocar essa linha aqui, é o velho fluido. Então, apesar de ter muito mais temas relatórios que isso, só você captar uma questão muito pequena que passamos. Isso aqui, se vocês terem ideia, aqui, a primeira etapa foi em 2002, e a aprovação do Brasil levou 20 anos. Dúvida, tem várias múltiplas negativas, tanto no rol quanto no SUS, negativas. Isso aqui precisa de 600 épocas, algo parecido com isso. Isso foi algo bastante dramático. Mas eu queria chamar a atenção dos senhores desses dados. O que a gente faz em relação ao que o Brasil faz em relação ao Alexandre? Aqui são 60 procedimentos por ano por cento. No Brasil, na América Latina, nem média, né? Vai de 16 procedimentos por ano por cento, para menos de 10 por milhão, enquanto na maior parte do mundo é mais de 100 anos por milhão de habitantes. Olha os médicos. Se a gente pegar esse gráfico, eu acho que ele é super grande, ele mostra a Alemanha. O sistema público, que é rico, mas é público. Faz mais de 200 anos de pacientes. Suíça, França, Dinamarca, mas tem parecido conosco. Portugal faz 8 9, nós fazemos 8.
Portugal faz que 9 mudanças, correto? Isso é questão. Bem, e aqui tem essa análise da penetração da 10 a 200 forças inteiras e 10 componentes. E vejam que todos esses que eu coloquei aqui do ano, textura alto, disco, lista do tempo inteiro, hoje eu tenho paciente considerado de rápido e baixo risco também é autorizado. Aqui nós temos portas severas de estudos, portas que que limita o uso da terapia. Então, a terapia estabelecida, aqui, esse é um outro exemplo, mas que eu emitia. O que é emitir? É o entrativo. Se ele não deve autorizar, tem especiência mitral, ao invés de abrir o peito, coloca aqueles tipos. E que seja tricúspide também faz a mitral. Aqui nós vimos o TIR não tem ANS, não tem Conitec, e está aqui no fazer valor. É out of pocket. Olhamos para ele, o paciente impacto de sangue, na pele, então isso é muito baixo, até aqui coisa escassa. Então, nos Estados Unidos faz 14 mil casos por ano, que nós fazemos 200. E a gap que nós temos é muito grande. Né? Talvez no retrato desse tempo, o livro quando é incluída, a população idosa de risco muito alto, porque o ano que nós temos, no caso da PAP, 15 a 45 mil casos por doenças feitas por ano, e perto do SUS, isso é regulamentado. O SUS, nós temos 1.200 casos por segmentos por ano. Então, quando você pega a bolsa, aí vem do SUS, tem isso, olha, meu hospital só pode fazer 50 casos por ano, sabe? Isso é um pouco sensor para mim, desenhos. Então, nós temos. Então, aqui veio, lógico, a doxectose. Nós estamos no procedimento como os estudos do dedo, que é a métrica para esses procedimentos pouco invasivos, a novidade, pela técnica de internação, rápida interação, benefício inquestionável. Que isso vai tudo no SUS, da saúde suplementar, mas quando a gente aponta para eles da INVA, submeter o carro ao ampliar o leque de pacientes tratados por área, a resposta foi que é um índice equilíbrio atuarial, que incerteza nada do habitat da volta. Em quase, já tem estudos por 6, 7 anos, eles anos, mostrando que a volta é verdade, e semelhante a volta hoje. As duas entraram com bota aqui perto, mas esse amplia esse leque, porque a polidectalência também tem submorales. Também é paciente de alto risco e inoperável. É o que eu mostrei de ser categorizado, se você plantar o mesmo, pode bater todos os riscos vai ser negado. Então, nós precisamos nem ver esses conceitos e trabalhando em dó. Aqui é quase um médio de atraso, mas a nossa tecnologia de cardiologia é muito maior que os olhos. E ver essa história do paciente que guerra, acaba sendo submetido a terapia que é para ser absurda. Quando a gente autoriza, a gente já tem uma coisa melhor. Ele faz. Bem, aqui eu só coloquei uma frase de esqueci isso. Do professor Alvacina, está sempre isso, mas nós temos uma professora também, que está muito porque a gente e aí ele pensou essa frase da médico, que setores dispositivos médicos venciam com a dor latente em relação à avaliação da OMS institucional. São requisitos muitas vezes impossíveis de avenir. É a história, às vezes, estudos universitários faz sentido para universitário, tipo, essa exigência. Você também já fez falado da inovação, criação, testes iniciais, a definição que seria o ponto crítico para fazer a avaliação de tecnologia, no entanto, a gente muitas vezes perde esse time do pico de avanço no impacto quando vai ver já está na quarta de vocês para a tecnologia. Também foi falado, mas aqui eu queria chamar a atenção dos senhores para o que estão copiando esses fármacos, dispositivos que nós escrevemos aqui, dispositivos meus pets, mas em geral usamos inovações tecnológicas complementares, são pequenas. E aqui foi o professor também ficou da definição do primeiro chave. E infelizmente, fazendo o governador do centro, aquela história de volta, o resultado varia profundamente conforme a técnica e a curva de aprendizado. A outra coisa que o livro falou que é quando a gente está fazendo os estudos, independente do que a gente chama aqui, abrir o peito, finge de forma clara, não cabe isso. Mas o que cabe? Se você vai dizer que tem um problema
que ela vai assumir que é treinar as pessoas, é deixar de treinar cérebros, a bíblica certa, é certificar cérebros. Reduzindo apenas informes a resultados, é possível melhorar regiões assim especializadas. Você pode ter auxílio de saúde, que é para esperar que a previsibilidade. Se eu treino, eu consigo problemas previsíveis para resultado. E aí eu cobro agora o que custa. Cobro da apneia e circulação. O que acontece muitas vezes? E é claro que isso eu considero uma prática não ideal, não é uma prática de todas, mas a gente vê. Muitas vezes o mesmo procedimento pode ser compartilhado por diferentes especialistas. Não por lei, não por lei, mas por explicação. E é fácil. O cirurgião de tórax, ele às vezes ele quer fazer um mitotape, ele quer fazer uma apêndice atrial. Essa foi a resposta. Ele diz, mas você não foi treinado bem, você não vai se complicar o efeito de corrente. Gente, medicina não é isso. E a indústria tem que se posicionar, quem tem que fazer, quem está habilitado, quem está treinado, certifique isso. Vocês, sem pacientes, têm a obrigação de fazer isso também. De cobrar das sociedades, publiquem lá quem faz o procedimento, quem se certificou, quem é capaz. Então, eu acho que essa troca é importante, até para a previsibilidade do sistema. Então, eu acho que isso é uma parceria que nós temos que determinar quem faz, quem é habilitado, né? E aí entra nessa história também, né? A indústria precisa sair das curvas de submissão passiva, entrar no papel de construção ativa, e eu vou colocar aqui algo que é... Talvez eu tenha falado desse fórum. Todas essas coisas, o mais importante, eu acho, que esse aqui seria esse ponto que você vai apontar. Desenho de novos modelos de negócios e a coisa de risco compartilhado. Eu acho que é muito importante que a indústria olhe e veja isso, nessas parcerias, o risco compartilhado. Eu vou fazer um procedimento, foi necessário usar 2 próteses, isso é raro. Mas será que quando eu uso 2 próteses, será que a indústria não pode participar desse risco compartilhado? Será que isso não torna mais fácil a situação de humanidade? Quando eu ponho o TAV, um percentual muito pequeno, eles vão marca-passo. A mesma indústria que fornece a TAV fornece marca-passo. Será que não tem que cobrar o mesmo valor, já que isso é um risco que existe do procedimento? Será que esse risco compartilhado melhoraria a adoção da tecnologia? Isso aqui também, isso ainda merece. Então, mas acho, de novo, que a participação ativa e associada nas sociedades especializadas é fundamental. Aqui, de novo, né, voltando aqui, não vou tomar muito tempo, mostrando a utilização de registro das coisas que eu acho extremamente relevante. Aqui já foi falado, mas, de novo, né, harmonizar metodologias de avaliação entre Conitec e ANS para evitar mudança. Talvez não juntar, mas interagir essas práticas para que elas conversem. Né? E esses contratos compartilhamento de risco, que eu acho que são importantes de serem discutidos. Rapidamente, isso aqui é o fechamento da apêndice lateral esquerda. O que é o apêndice lateral esquerda? É uma inovação. O que é um apêndice? Se você disser um apêndice que é bom para o organismo, me fala. Não tem. Todo apêndice causa em algum momento um problema, seja o vermicose, seja o apêndice do coração. E o coração é especialista em depositar trômbo. E quando ele deposita trômbo por causa da FTA, o trômbo vai para a cabeça, vai lá para a zona de distempia, o até para o AVC. Se eu perguntar a vocês têm mais medo de morrer ou então AVC? Tem sequela? A maioria diz, eu prefiro morrer do que ter AVC com sequela. Isso está documentado. Imagina o que é isso. E 90% dos trombos vem dessa fibrilação atrial normal de sangue que se estagna no apêndice, né? Quem tem FA tem 3 a 5 vezes maior chance de ter AVC do que a população geral. E aqui está o dilema, né? AVC, paciente já frágil, como é que eu trato? Dando anticoagulante. Só que se eu dou anticoagulante, eu tenho um risco de se enganar. Então, eu começo essa balança. E o paciente sangue, eu faço o quê? Eu deixo se nada ele tem AVC, surgiu a ideia, ao pedido para entrar um tampão lá, que é a oclusão do apêndice atrial esquerdo. E aí foi a nossa tentativa, né? O que é isso, né? É só mais um remédio para descontrair um pouco. Entra pela veia, se faz uma punção, tá? Uma paredinha do coração chamada septo. Eu entro no lado esquerdo e daí eu vou e com essa bainha eu vou achar o apêndice, mapeio o apêndice e vou colocar uma prótese aí que vai tampar essa fonte de coágulos, essa franquinha.
mapeei, vou liberar esse dispositivo. É um dispositivo extremamente seguro, se é um deles que foram feitos, eu posso colocar, tirar, misturar. Bem, reposiciono, vou liberar essa prótese depois que é liberado, depois de algumas técnicas de faro, exposição, código que eu peço, size enxante, etc., coisa técnica, mas no fim das contas ela está boa, está funcionando bem, eu vou liberar a prótese. Essa prótese vai ser indenizada, mais ou menos 3 a 6 meses, ela é totalmente investida, e eu faço nós temos no final de ano. Isso é terapia bacana, uma terapia de risco extremamente baixo. O que nós fizemos, obviamente, identificamos o paciente, o Murilo que fez, em termos fez isso, modelagem do esporte, mas fez, depois viu o resultado preenchido, o que é que nós queríamos, que era evitar acidentes vasculares cerebrais, com uma terapia comparativa, fizemos o dossiê, apresentamos, foi a análise crítica, a recomendação preliminar veio negativa, veio a consulta pública e depois a decisão colegiada. Isso aqui eu queria chamar a atenção dos históricos. Consulta cultural no sítio. Não é votação, é a qualificação técnica. O que não funciona definitivamente enviar centenas de contribuições éticas e dizer eu aprovo, eu concordo. Porque o INS vai analisar por parte do texto em massa que aprova. E não nada disso. Funciona isso. Submeter esses reais de impacto da fiscalidade do paciente, relatórios técnicos de sociedade médica, estudo, detalhamento sobre desfechos não reportados nos estudos primários. Então, acho que talvez a publicação com o nosso amigo direta com pacientes, com a associação do paciente, tem uma que você pode elaborar, tem uma polêmica pode colaborar por isso. E outro ponto que esse amigo já está finalizando, que seria onde a sociedade médica interage com essa aliança estratégica. Não vejo coisas diferentes. A indústria de fabricantes, junto com as sociedades médicas, a associação do paciente. Isso é muito forte, esse pilar, esse tripé. Quando se junta essas três forças, cada um em seus áreas da atuação, a chance de pressionar a INS para o desfecho aumenta bastante. Por isso que eu passo, mas obviamente são coordenados e a gente conseguiu isso, juntar 3 empresas que são concorrentes no mercado, mas que todas queriam aprovar no fim das contas do procedimento. A história cresce o bolo para dividir o bolo. No passado, mas ainda assim, é incorporado com a ONS. Aqui com todos os detalhes, para cada registro de cada escolha, merecia a pessoa que faz, que está habilitada. E aqui o preço do custo é esse, né? Toda vez que eu entrar, fica muito autorizo determinadas incorporações, eu crio para a cardiologia um ciclo da insuficiência cardíaca. Aí tem essa história de hospitalizações, leitos, etc. Mas vocês sabem por quê? Tem que ideia por quê que internação pesa tanto nos Estados Unidos e outros países, pesa tão pouco aqui. Para se dizer, a internação em equipe diária que tem nos Estados Unidos custa $5.000, aqui custa R$5.000. Estou falando bem dos hospitais. Daí, o que a gente tem é que o impacto de internação lá é muito maior do que o impacto que a gente calcula aqui no negócio deles. Mas tem a morte. Quanto custa a morte? Uma morte pelo padrão americano era um tempo, não sei se atualizou, custava $50.000. E por que é $50.000? Que é o tempo que eu faço por diálise do ano. Se eu não fizer diálise, ele morre. Então eu gasto por ano $50.000. O pessoal pode ter das diálise. Então, mas a gente não tem esse parâmetro. Mas o quanto vale um filho aqui? Então, esses são assuntos que eu acho que aqui praticamente a gente encerra, que são os nossos papéis, mas eu queria chamar a atenção principalmente da sociedade como uma fonte de treinamento e certificação. Eu preciso oferecer ao mercado um profissional treinado, qualificado, certificado e que ele possa prestar um serviço que seja útil e previsível. Eu tenho que oferecer dentro da sociedade também curas e justas para que sejam úteis para a fomentação de políticas públicas. Eu já falei bastante e encerro aqui. O papel da sociedade médica não é apenas defender a tecnologia, mas garantir o paciente certo, no centro médico certo, para o resultado certo, encurtando distâncias e qualificando a decisão pública. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado, José Ayrton.
vou abrir para perguntas da plateia, né, direcionado ao nosso debatedor. Só queria destacar alguns pontos da fala do Zé Ailton. Ele traz a importância da certificação dos dispositivos médicos, sei que muitas das empresas sociais da Unimed trabalham dessa forma, qualificando os profissionais, nós apoiamos certamente o fator entidade, o reconhecimento das especialidades, estão à disposição da ANP, do CFM, das próprias sociedades para trabalhar nesse sentido, e certamente as empresas também têm a mesma visão, né, de que profissionais habilitados usem emissões de produtos devidamente, porque o desfecho indesejado certamente vai repercutir não só no paciente, para o profissional, mas também para a empresa que forneceu aquele produto. Outro ponto importantíssimo nesse debate de acesso são os modelos de acesso gerenciado, compartilhamento de risco. Nós nos envolvemos nesse debate, na regulamentação da Câmara dos Deputados, né, do projeto de lei que trata hoje de acesso gerenciado, na proposta original somente gerenciamento de risco, com um foco muito voltado para medicamento no início. Depois nós conseguimos, com o envolvimento da BIMED, ampliar essa visão do parlamentar, do legislador, da deputada Rafael, acerca da importância também de equipamentos e dispositivos médicos serem contemplados nessa perspectiva do acesso gerenciado e ampliando, além do gerenciamento de risco, o acesso inicial, porque outras formas que a indústria pode pactuar com o pagador essa nova incorporação. E, por fim, me deu um branco aqui. Tinha um terceiro ponto, mas me fugiu aqui. Então, vou abrir para perguntas enquanto eu me lembro. Alguém gostaria de direcionar alguma pergunta? Nós temos debatedores. Em relação à experiência que foi tratada aqui, isso foi debatido. Bom, então, agradeço a participação do Volney, por favor. Eu queria entender que na parte de tecnologia de medicações a gente tem uma parceria com a indústria em relação a ritmo de acesso expandido, né? Então, antes da medicação estar aprovada no Brasil, a gente consegue a oportunidade de usar. Você tem a medicação, toda outra estrutura, é você que faz com o seu time, porque eles querem dados de vida real justamente na submissão. Em relação aos dispositivos, isso é factível? Existe? Não existe? Talvez o Felipe possa falar até melhor que eu, mas a nossa prática que existe após a Anvisa, tudo bem. Antes da Anvisa, o que se faz é aquele conceito de formado de uso com pessoas tiras. Na verdade, você vai, preenche, diz, olha, eu não tenho alternativa, só essa. Cada um individualmente submetido lá para a Anvisa, a Anvisa prova isso que usa, é facilmente isso. Porque muitas vezes tecnologias que são só boas, a gente agora tem práticas que são colocadas atualmente para tentar ter USB. Uma delas, o Luxport, de propaganda, tem relação, mas que é utilizada como compartilhamento de uso. Recentemente, mais. Seria uma extensão do compassionado, um acesso expandido que foi falado de manhã. Se você pegar a farma, ela vai, por exemplo, a gente tem um acesso expandido agora com a droga para mieloma, que a gente conseguiu colocar 150 pacientes no Brasil. Então, nesse cenário de você dar acesso à tecnologia, mas de uma forma menos burocrática, né? De você ter algum centro, que tem um CEP, e aí você consegue ter uma quantidade grande para, na hora que você submeter os dados de vida real, você vai ter na mão. Não sei se isso é factível. Eu não acho, eu acho excelente para dessa absorver isso para intervenção, para as coisas que a médica, se fosse para uma médica, o ensaio clínico, mas vão ter de registro, esse que é ideal. Eu concordo que até vou tentar copiar essa ideia. A oncologia tem bastante, e é sempre antes
da transformação na vida, porque também eles não vão ter interesse de financeiro, mas Isso você dá. gera dados de vida real muito interessantes. Isso é sempre no ambiente de pesquisa, né? Antes da Anvisa, somente no ambiente de pesquisa, senão você tem uma situação de use of label, com as complicações. Aqui já tem O que você de use of label é ele fora de bula ou não registrado na agência. Isso é movimento também, mas seja para uma outra agência. Nós estamos aqui também quase com use of label. Eu queria ouvir da indústria, se alguém tem alguma experiência nesse sentido, né, de chamar acesso expandido, de promover a tecnologia no ambiente experimental para que se faça o uso e se possa por análise de real. Pode falar. Por favor. Eu acho que sim, né? A gente tem várias experiências nesse sentido, principalmente no horizonte de avaliação de ITS, né? Avaliação econômica. Então, a gente disponibiliza, no caso da APT, né? Jogos da APT, a gente disponibiliza as amostras, né? Tanto para estudos quanto para avaliação, sem um objetivo de publicação, mas precisou que avaliar economicamente a tecnologia. É possível, sim. Isso foi muito interessante, porque a própria, naquele momento dela, a gente fez essa proposição para a operadora, ela, nossa, mas se a gente faz isso, nem sabia que isso existia. Então, realmente, a gente ainda tem um oceano, né, para desbravar em relação a dispositivos. Foi uma iniciativa super joia. A gente tinha todo o aparato da disponibilização dessa tecnologia. Eu entendi que ela falava de vista de operadora e um hospital parceiro. Então, essa tríade ela precisa ser replicada e a gente tem muita dificuldade numa palavrinha chamada confiança, onde a gente possa escolher um parceiro e entenda que essa tríade pode trazer um benefício para o paciente e resultados que sejam factíveis, que é muito diferente em relação ao medicamento. O medicamento eu vejo, isso é muito mais, não corriqueiro, mais antigo, mas em dispositivo foi a minha primeira experiência. Mas isso era um produto já registrado. Mas vocês proviram para a operadora para fazer uma análise da perspectiva dela. Pagar duas para esse sentido, toda a discussão de valor. Né? Acho que o Dr. Volney propõe um passo aí atrás, onde você ainda tem as incertezas, né? Regulatórias, ainda não está registrado aqui, que pudesse se levantar dados de mundo legal, até mesmo para embasar o próprio registro e certamente você conhecer as suas corporações. Acho que é um benchmark importante, né, para a nossa indústria, né, que a indústria brasileira vem fazendo, para que a gente possa gerar evidências. E aí a parceria com a sociedade médica é extremamente importante, mas isso tudo em um momento prévio à incorporação, certamente balizado por uma modelagem de estudo clínico, com tempo de consentimento, para que os pacientes possam aderir. Enfim, eu me lembrei do terceiro ponto, né, da fala que o Dr. Zé que eu queria destacar, que ele coloca a parceria com a indústria e traz, né, a sociedade conversando com as diferentes empresas. Nós aqui na Bibed, nós prezamos pela livre concorrência, de forma temos empresas que são concorrentes diretas e a gente sabe que cada produto tem seu diferencial, mas a gente preza, inclusive, que essa interação de sociedade, diabetes, associação do paciente com a indústria, ela se dê de forma bastante democrática, trazendo para o debate todas as empresas que apresentam biotecnologia, para que isso possa ser feito dessa forma, e depois as diferenças, os diferenciais, eles competem no mercado. Então, esse é um destaque bastante importante.